try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores. Bom dia, botânicos. Olá, galera. Essa daqui é o seguinte, dá até medo de mexer com ela. Botânicos amadores, bom dia. Esse é o seu Jornal das 7 do canal Quintal Verde TV. Um jornal de botânica. Coisas boas para a mente, para deixar o teu dia mais feliz. O nosso dia mais feliz. Botânicos, bonsai, você pode moldar ele do jeito que você visualiza no futuro como ele vai ficar. Esse daqui eu amarrei alguns galinhos para ele ficar para baixo, que eu quero que ele comece a formar uma copa desde aqui da sua base, desde a base. Então, para isso ele vai ter que fazer umas podas aqui, porque tem galho aqui que está passando do nível do pote aqui. Tem que fazer podas aqui. E nós vamos realizar quantas forem necessárias. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Eu acho que isso aqui basta. Porque veja bem, vai ficar assim e não tem nenhum abaixo desse horizonte aqui. Já não precisa mais daqui porque ele já não vai mais tocar na mesa, né? Coloquei a cuia só para dar uma ostentação para ele. E nós vamos retirar esse bonsai daqui. É um bonsai que está aqui já há uns 2 anos. E se ele tiver manta acrílica, não é de se espantar. Olha que beleza aqui, a manta acrílica prendendo todas as suas raízes aqui. Eu vejo até vídeos atuais aí falando para botar uma manta no fundo do pote. Mas não é possível, rapaz, que até hoje o pessoal insiste nesse tema. Não vai trazer nenhum benefício para a planta. Não vai trazer. E só vai prejudicar. Tem alternativa? Tem. Você colocar brita no fundo? Vai, põe. Brita, caco de telha, carvão. Eu uso carvão, a munha do carvão. Tá? Além de ser ele tampar o fundo do vaso, ele vai liberar nutrientes para a planta. Muita gente fala que não deve colocar carvão, eu continuo colocando. Vamos tirar aqui um pouquinho dessa parte de baixo e um pouquinho na parte de cima. Do substrato aqui, para poder encaixar dentro do novo vaso. Vocês devem estar intrigados com esse vaso aqui, né? Depois eu explico sobre ele.
o bonsai é um método de você construir uma planta e mostrar a criatividade do bonsaísta, né? Não pode ser todos bonsai iguais. Cada um tem uma história. Eu vou utilizar aqui a água para descer ele um pouco mais. Então você vai fazendo as suas podas, vai fazendo, montando o estilo do seu bonsai. E daí, quando ele tiver completo, a pessoa fala assim: gostei do estilo. Ou se não gostei do estilo, ela fala assim: pelo menos ficou diferente. O interessante é que para você fazer um bonsai igual ao outro é meio complicado, porque não sai. Pode tentar pegar dois galhos aí, duas estaquias, fazer uma poda igual nas duas. Os galhos que vão sair vão brotar diferente. Vão seguindo um pouco, ele vai seguindo um sol, né? Vai pendendo pro lado que tá mais o sol. E tem vezes que você poda um galho de um e bota o galho de outro, poda o galho de outro, ocorre o quê? As brotações não serão as mesmas. Tem galho que emite mais brotação, que nem esse galho aqui, ó. Tem menos brotação que esse. Então tem galho que recebe mais nutriente, outros recebem menos. Então nunca um bonsai sai igual ao outro. E você vai vendo, observando essa diversidade, né? Essas mudanças, essas modificações, e vai sendo um bonsaísta amador. Vamos dar uma limpada aqui enquanto a gente conversa. Eu mostrei o vaso aqui. Esse vaso aqui, quando estava iniciando o cultivo, bem antes de começar a gravar, isso faz 2 ou 3 anos ou mais, hein? Acho que eu parei de fazer esses vasos aqui faz uns 3 anos para mais. Eu pegava um pote da qual eu queria o formato do vaso, cobria ele de areia com cimento meio a meio, fazia aquela areia fina, aquela areia de reboco, não areia lavada, aquela areia mais fina, areia de rio, aquela areia que fica no fundo do rio, se bem que a areia lavada também é de nada. Mas eu fazia uma massa da mesma proporção de areia e cimento, deixava ela uma pasta, pegava
aquela forma que eu havia escolhido para fazer o vaso, enchia de areia fina, somente areia fina, dava umas borrifadas nela para ela umedecer, virava ela de bruços, tirava a forma, dava mais umas borrifadas ali para ficar bem úmido. E você fazer um castelo de areia na praia? Quem nunca fez um castelo de areia? Mesmo que seja um castelo meio estranho, mas fez. Então eu virava ela de bruços e pegava aquela massa lá que eu fiz meio de areia e meio de cimento, ia esparramando nela com uma colher. Por isso essa colher aqui não tem aquela parte côncava. Eu aqueci ela, botei em cima de um ferro e fui batendo até ela endireitar. Aí eu passava essa espátula, ficou uma espátula. Aí eu passava a espátula e moldava aquela primeira base de cimento e areia. Ela ficava mais ou menos com meio centímetro. Toda aquela base ali que estava ali. Fundo e lá, em volta. Depois eu vi com areia lavada, uma quantidade de areia lavada e meia de cimento. Fica bem forte, fica 2 por 1. Aí eu fazia também novamente a massa e ia colocando em cima daquele vaso de ponta-cabeça. Fazia a segunda camada. Após isso, eu pegava um caninho de meia polegada, fazia os furos aqui até chegar na areia, porque se você esperar para depois fazer depois não vai dar. Então eu furava enquanto ele estava mole, fazia o furo, esperava um dia, mas nesse aguardo de um dia eu ia fazendo os desenhos. Isso daqui é um tronco, onde eu botei um pouco de alvenaria dentro do tronco. Era um buraco e eu imaginei um tronco. O pássaro fez um buraco lá onde os passarinhos fazem ninho lá, papagaio, louro, periquito. E eu fiz uma parede de tijolo. É uma criatividade que não dá prêmio. Aqui é o formato de um tronco e aqui a alvenaria. Não ganhei prêmio nenhum com isso, mas aprendi pela curiosidade como é que se fazia um vaso de cimento. E tem vários aí. Como fazer vaso de cimento. Tem quase todos os canais que mexem com botânica. O cara já teve a curiosidade de fazer um lá. Ah, vou fazer um vaso disso aí para ver como é que fica. Eu fiz vários. Devo ter mais ou menos aí uns 30. Aí eu falei, fiz uma coisa? Vou falar com isso daí que tomando muito tempo. E vamos parar aqui também que está tomando muito tempo. Esqueci de adubar. Então, galera, o seu bonsai, você que vai modelar ele, vai deixar do jeito que você imagina que ele fique. Se não ficar do jeito, não ficar muito bonito no final, você fala assim, mas pelo menos eu que fiz. E já rebate. Ok? Então vamos encerrar para ir pro short, né? Eu vou deixar aqui no cards o 759 e aqui o 998. Também falando sobre Portulacaria afra, que é uma planta muito versátil e ótima para você fazer um bonsai. Ela aceita várias podas. Aqui eu amarrei, deixei ele para baixo, assim, para forçar ele para baixo, para ficar deixando
algo, sei lá, é o estilo dele, ok? Eu tenho vários ali e cada um é um formato, ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV e esse foi o Jornal das 7 dessa quinta-feira. Forte abraço, fique com shorts aí agora. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess.